Quando alguém te abandona, a mente comum busca explicações, desculpas, fechamento. Mas existe um nível mais alto de consciência onde o abandono não machuca, ele revela. Revela quem você era quando precisava e quem você se torna quando decide não implorar mais. O verdadeiro troco não é vingança, nem palavras duras, nem mostrar que superou. O verdadeiro troco é silencioso, psicológico e inevitável. Se você entender isso agora, algo muda dentro de você e não volta atrás. Antes de continuar, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Agora fica comigo até o fim. O abandono não é um ato contra você. É um reflexo do limite emocional de quem foi embora. Pessoas abandonam quando não conseguem sustentar presença, compromisso ou profundidade. E o erro mais comum é acreditar que quem foi deixado perdeu valor. Não perdeu. Apenas foi removido de um ambiente incapaz de reconhecer esse valor. O estoicismo ensina que não controlamos ações externas, mas controlamos a interpretação. E é aqui que o jogo vira. Quando alguém vai embora, você não reage. Você observa. O silêncio começa a trabalhar por você. Enquanto o outro espera drama, culpa ou explicação, você entrega a ausência emocional. Isso confunde. Isso quebra padrões. Isso cria espaço. O troco começa quando você para de tentar ser entendido. Quando você aceita que algumas pessoas só sabem te valorizar quando te perdem. E não é sua função educar ninguém. A mente fraca corre atrás, envia mensagens, busca respostas. A mente forte recua, reorganiza e cresce em silêncio. O abandono dói apenas enquanto você insiste em olhar para trás. Quando você vira o corpo inteiro para frente, a dor vira força. E essa força muda sua postura, seu olhar, sua energia. Pessoas sentem isso sem você dizer nada. Existe algo profundamente perturbador para quem abandona. Perceber que você não implodiu, que você não mendigou, que você não tentou convencer. O ego do outro esperava importância, esperava ser lembrado, esperava deixar uma marca de escassez em você. E quando isso não acontece, a mente dele começa a trabalhar contra si mesma. Questionamentos surgem, comparações aparecem. A curiosidade vira incômodo, não porque sente saudade de você, mas porque perdeu controle sobre a narrativa. O estoico entende que a melhor resposta não é reação, é evolução. Enquanto o outro segue distraído, você se disciplina. Corpo, mente, rotina, silêncio. Você não posta indiretas, não explica mudanças, não anuncia crescimento. Você simplesmente se torna alguém que não estaria mais disponível para quem te abandonou. E isso não é orgulho, é alinhamento. Você para de se colocar em ambientes onde precisa ser escolhido. Você se escolhe. O troco não é mostrar que está melhor, é realmente ficar melhor. Não para provar nada, mas porque aprendeu a lição. Pessoas entram e saem. Seu valor permanece. Quando você internaliza isso, o abandono perde o poder de definir sua autoestima. E quem foi embora sente isso de longe. Sente porque a ausência de reação é uma resposta. O silêncio é uma mensagem. A indiferença consciente é um espelho cruel. A maioria quer o retorno, quer a mensagem, quer o arrependimento do outro. O estoico não deseja nada disso, porque entende que quem abandona uma vez, abandona sempre que for desconfortável. E você não constrói força emocional em terreno instável. O verdadeiro troco é inacessibilidade emocional. É não estar mais disponível para dinâmicas rasas. É elevar o padrão sem anunciar. Quando alguém te abandona e você se reconstrói em silêncio, você não apenas se protege, você se posiciona. E esse posicionamento muda tudo. Muda como você entra em ambientes. Muda como fala menos e observa mais. Muda como não se explica. Muda como não corre atrás de validação. E isso cria respeito. Não implorado. Sentido. O abandono foi o gatilho, mas a transformação é a escolha sua. E quando você entende isso, o troco já aconteceu. Não porque o outro sofreu, mas porque você não é mais a mesma pessoa que poderia ser abandonada da mesma forma. Existe um momento silencioso em que a mente começa a entender o jogo real.
Não é sobre quem foi embora. É sobre quem ficou pequeno tentando segurar alguém que já tinha decidido partir. O estoico observa esse momento sem culpa. Ele não se julga por ter sentido. Ele usa a dor como matéria-prima. Porque dor não é fraqueza. Apego é. E quando o apego cai, algo mais sólido toma o lugar. Quem abandona geralmente acredita que deixa um vazio. Mas o vazio só existe quando você se define pela presença do outro. No instante em que você rompe essa dependência invisível, o abandono perde o efeito. A ausência do outro não te desorganiza mais. Pelo contrário, ela organiza. Você começa a perceber quanto da sua energia era gasta tentando manter alguém confortável, quanto você se adaptava, quanto você silenciava partes de si para não perder. O troco verdadeiro começa quando você para de se moldar. Quando você entende que quem te abandona não estava preparado para a versão completa de você. Pessoas não fogem de quem é fraco, fogem de quem exige profundidade. E profundidade assusta quem vive na superfície. Quando você entende isso, não se sente rejeitado, se sente filtrado. A mente comum quer explicações, quer conversas finais, quer fechar ciclos com palavras. O estoico fecha ciclos com postura. Ele entende que nem todo silêncio é abandono. Às vezes é autopreservação. E a partir do momento em que você não procura mais sentido em quem foi embora, você encontra sentido em si mesmo. Isso muda tudo. Existe algo que quase ninguém percebe. Quem abandona espera que você fique preso naquele momento. Espera que você congele emocionalmente ali, que sua vida gire em torno da ausência. Quando isso não acontece, o poder muda de lado. Não porque você venceu alguém, mas porque recuperou domínio interno. E domínio interno é impossível de ser retirado. Você começa a agir diferente, não por estratégia externa, mas por alinhamento interno. Você não responde rápido, não se explica, não tenta provar que mudou, você simplesmente muda. E isso cria um contraste brutal, porque enquanto o outro segue repetindo padrões, você se torna alguém difícil de acessar. Não por frieza, mas por critério. O abandono ensina algo que o conforto nunca ensinaria. Ele mostra onde você entregava demais, onde aceitava menos do que merecia, onde confundia presença com valor. E quando essa consciência se instala, você não volta atrás. Você começa a respeitar seu tempo, sua energia, seu silêncio. E quem não entende isso, naturalmente se afasta. O troco não é fechar o coração, é blindar o centro. Você continua sentindo, mas não se entrega sem base. Você observa antes de confiar. Você escolhe antes de se expor. Isso não te torna frio, te torna sólido. E pessoas sólidas não imploram por permanência. Elas atraem por consistência. Há um ponto em que você percebe que o abandono foi um favor disfarçado, porque se aquela pessoa tivesse ficado, você teria permanecido pequeno, tentando manter algo que já estava desequilibrado. O estoico agradece em silêncio, não para o outro, mas para si, por ter sobrevivido sem se perder. E quando você chega nesse nível, algo curioso acontece. A memória do abandono perde carga emocional. Não some, mas não controla mais. Ela vira referência. Um lembrete do que você não aceita mais. Um marco interno. E isso é libertador. O verdadeiro troco é quando você não sente mais vontade de explicar sua ausência. Quando você entende que quem te abandona não merece acesso à sua reconstrução. Sua evolução não é espetáculo, é processo interno. E processos internos não precisam de plateia. Você não precisa mostrar que superou. Precisa apenas seguir vivendo como alguém que não volta atrás para buscar quem escolheu ir embora. Isso é respeito próprio. E respeito próprio cria uma autoridade silenciosa que ninguém consegue ignorar. Chega um ponto em que você entende que algumas pessoas só entram na sua vida para testar seus limites. O abandono não vem para te destruir, vem para te acordar, para mostrar onde você estava negociando seu valor em troca de migalhas emocionais. O estoico não romantiza isso, ele aceita. E aceitação não é passividade, é clareza. Quando alguém te abandona, você tem duas escolhas internas.
Ou você se torna refém da memória ou usa a memória como estrutura. A maioria escolhe a primeira. Revive cenas, palavras, promessas quebradas. O estoico escolhe a segunda. Ele analisa friamente. Onde eu ignorei sinais? Onde eu permaneci por medo de ficar só? Onde eu me diminuí para ser aceito? Essas perguntas doem, mas libertam. O troco acontece quando você para de se identificar com a versão que foi deixada. Aquela versão precisava de validação externa, precisava ser escolhida, precisava de garantias. A nova versão não precisa. Ela escolhe, ela observa, ela não corre. E isso muda completamente sua dinâmica com o mundo. Existe uma diferença brutal entre solidão e solitude. Quem foi abandonado e não amadurece, sente solidão. Quem foi abandonado e cresce, encontra solitude. Um espaço interno onde a mente fica clara, onde o barulho externo perde força, onde você começa a ouvir a si mesmo. E quando você se escuta de verdade, percebe o quanto se traía tentando manter certas pessoas por perto. O silêncio vira seu aliado. Não o silêncio forçado, mas o silêncio consciente. Você fala menos, reage menos, explica menos. E isso não é joguinho psicológico. É maturidade emocional. Quem precisa se explicar o tempo todo ainda busca aprovação. Quem se entende internamente não precisa convencer ninguém. O abandono também revela algo desconfortável. Nem todo mundo quer te ver crescer. Algumas pessoas se sentem seguras enquanto você depende, enquanto você precisa. Quando você começa a se fortalecer, a dinâmica muda. E quem não consegue acompanhar, se afasta. Não por maldade, mas por incapacidade. O estoico não tenta resgatar quem foi embora. Ele entende que cada pessoa opera no nível de consciência que consegue sustentar. E forçar permanência é violência emocional contra si mesmo. Você não arrasta ninguém para a profundidade. Ou a pessoa desce sozinha ou fica onde está. O verdadeiro troco é quando você se torna emocionalmente autossuficiente, não indiferente ao mundo, mas inteiro consigo. Você não deposita sua paz nas mãos de ninguém. Não terceiriza sua estabilidade emocional. Isso cria uma presença forte, uma energia que não implora atenção, que não disputa espaço, que simplesmente existe. E essa existência incomoda, porque quem te abandonou esperava fragilidade. Esperava confusão. Esperava que você ficasse parado no tempo. Quando isso não acontece, a mente do outro entra em conflito, não porque você fez algo, mas porque você não fez. Não correu atrás, não cobrou, não tentou reescrever a história. Você seguiu em frente. E seguir em frente de verdade é raro. A maioria apenas muda de cenário, mas continua emocionalmente presa. O estoico corta o fio invisível, não com raiva, mas com lucidez. Ele entende que o passado não precisa ser resolvido para ser deixado para trás. O abandono te ensinou a andar sozinho, e quem aprende isso nunca mais aceita companhia que enfraquece. Você passa a escolher conexões que somam, que respeitam, que não ameaçam sua paz. E se não encontrar isso, você fica só sem desespero. Esse é o ponto em que o troco se completa. Não porque o outro percebeu sua falta, mas porque você percebeu seu próprio valor. E quando isso acontece, não há retorno possível à antiga versão. Você não se encaixa mais em relações onde precisa se explicar para ser respeitado. A partir desse ponto, você não carrega mais o abandono como ferida. Carrega como cicatriz. E cicatriz não dói. Mas lembra do que você não aceita mais. Lembra do preço de se abandonar para não ser deixado. O estoico não apaga o passado. Ele o integra. E integração é poder. Você começa a perceber que o abandono te colocou em contato com algo raro. Autonomia emocional. A capacidade de permanecer firme sem aplauso, sem resposta, sem retorno. Isso muda sua postura no mundo. Você não entra mais em relações para preencher vazios. Entra para compartilhar inteireza. E isso eleva o nível de tudo ao seu redor. O troco final não acontece no outro, acontece em você. No momento em que você entende que não precisa ser lembrado para ter valor.
que não precisa ser escolhido para existir, que não precisa ser validado para ser respeitado. Esse entendimento muda sua energia, e energia se comunica antes de palavras. Quem te abandonou pode até tentar voltar, não por amor, mas por estranhamento, porque você não correspondeu ao roteiro esperado, porque você não quebrou, porque você não implodiu, mas nesse momento você já não está mais disponível, não por orgulho, por consciência. Você não fecha portas com raiva, apenas não abre as que levam ao mesmo lugar. O estoico não busca revanche, ele busca coerência interna, e coerência interna cria uma vida onde o abandono não assusta mais, porque você sabe que consegue se sustentar, sabe que não depende de presença externa para se sentir inteiro, e quem percebe isso em você, respeita, mesmo que à distância. Você passa a se mover com mais calma, com menos urgência, com menos necessidade de provar algo. Seu silêncio se torna mais pesado que qualquer discurso, sua ausência mais clara que qualquer explicação. E isso não é frieza, é maturidade emocional. O abandono te ensinou algo que poucos aprendem. Quem fica por medo não fica de verdade. Quem permanece por escolha se mostra nos momentos difíceis. E agora você observa isso. Não com paranoia, mas com lucidez. Você dá espaço para que as pessoas revelem quem são e aceita quando revelam. O troco se manifesta quando você não sente mais necessidade de ser visto por quem não soube ficar. Quando a memória não ativa a reação. Quando o nome não acelera o coração. Quando o passado não te puxa de volta. Isso é liberdade interna. E liberdade interna é invencível. Você segue, não para mostrar que venceu, mas porque entendeu que a vida não espera quem fica preso tentando entender por que foi deixado. Algumas respostas não vêm, e está tudo bem. Nem tudo precisa de explicação para ser encerrado. O abandono foi o corte. O silêncio foi o remédio. O tempo foi o professor. E você foi o aluno atento. Agora você anda diferente, escolhe diferente, permite diferente. E isso muda o tipo de pessoas que se aproximam. O verdadeiro troco é simples, mas profundo. Você se tornou alguém que não se abandona mais. E quem não se abandona, nunca mais é destruído quando alguém vai embora.